Alô, alô, boa tarde, família Taquara! Obrigado, Deus, Nosso Senhor Jesus, pensa Nossa Senhora de Aparecida, abençoe toda a nossa equipe, liderada para nossa gerente, Ana, nossa supervisora, Fabiana, abençoe nosso amigo Fábio, abençoe também nosso irmão Sérgio, abençoe nosso irmão Tiago, abençoe nosso amigo, nosso irmão Lucas. Estamos de volta para esse segundo tempo de mais ofertas no nosso Liquida Tudo, da minha, da sua, da nossa competição, a sua loja no Taquara em Jacarepaguá. E a gente começa